Senhoras e senhores, vereadores, internautas, telespectadores da TV Câmara, bom dia. Declaro aberta a presente audiência e agradeço a presença dos gestores da Secretaria de Saúde. Minha saudação de maneira especial àqueles que nos acompanham pela TV e pelas redes sociais. Agradeço aos vereadores que já registraram as presenças no painel, o vereador Lelo Pagani, vereadora Érica da Liga do Bem, vereador Marcelo Sleima e vereador Alessandro Luquezzi, que também compõem a mesa juntamente comigo, representando a Comissão Permanente da Área de Saúde. Agradeço a minha presença do secretário, Dr. André Gasparini Spadaro, o Queco, e da senhora Valéria Lopes Manuca Ferreira, secretária adjunta de Saúde. Também registro a presença, sempre, do Bruno Seizin Gushi, assessor de gabinete, que está presente para oferecer apoio aos trabalhos. Os responsáveis pela área da saúde no município, que aqui comparecem para uma apresentação a respeito da gestão no segundo quadrimestre de 2021, conforme determina a Lei Complementar Federal 141 de 2012. A audiência terá duração máxima de 90 minutos, portanto, iremos até às 11h30. Estamos ao vivo pelo canal 31.3 da Rede Aberta de Televisão, canal 2 da Claronet, site e Facebook da Câmara. No momento do debate, também será assegurada a interação da sociedade de maneira remota, com o envio de perguntas por meio de mensagens do WhatsApp, ao WhatsApp 14 99610 1981. Gostaria de aproveitar e pedir a colaboração de todos na manutenção da ordem para que os trabalhos transcorram bem e sem desviar o foco do conteúdo trazido pelos representantes da saúde. Passo a palavra, então, ao secretário de Saúde, Dr. André Gasparini Spadaro, para suas considerações iniciais. A seguir, a secretária adjunta Valéria Manduca Ferreira fará a apresentação da gestão da área de saúde no período de maio a agosto de 2021. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao presidente da Câmara, o Palhinha. Em nome do Palhinha, cumprimentar todos os vereadores presentes e agradecer pela acolhida aí sempre habitual nesse nosso trabalho de prestação de contas e seguindo já o nosso modelo habitual. Então, a Valéria Manduca, secretária adjunta, vai fazer a leitura da prestação de contas do segundo quadrimestre de 2021, tanto do ponto de vista geral, quanto uma prestação de contas em seguida direcionada aos gastos e recursos de Covid-19. Eu já passo a palavra para a Valéria e, em seguida, ficamos aí à disposição para responder questionamentos tanto da Câmara, dos nossos colegas vereadores, quanto do público que fizer contato. Bom dia a todos. Então, estarei fazendo a leitura da prestação de contas do segundo quadrimestre de 2021 da Secretaria Municipal de Saúde do município de Botucatu. Então, iniciamos a leitura pelas receitas de impostos e transferências constitucionais legais. Tá. Melhor? Receitas e transferências municipais. Então, o total de R$ 64.106.752,21. Receitas e transferências estaduais, R$ 109.757.326,73. Receitas e transferências federais, R$ 59.173.204,08, perfazendo o total das receitas e transferências de R$ 233.037.283,02. Composição de receitas de impostos e transferências constitucionais legais. Receitas e transferências municipais. Então, do total de R$ 64.106.752,21, IPTU, R$ 22.194.876,30, e imposto de renda, que é o IRRF, R$ 5.877.790,15, ITBI, R$ 13.516.057,76,
ISS, R$ 22.518.028. Das receitas estaduais, então, do total de R$ 109.757.326,73, fazem parte dessas receitas a cota parte ICMS, R$ 82.175.454,85, cota parte IPVA, R$ 26.969.361,48, cota parte IPI, R$ 612.510,40. Do total das receitas do recurso federal, R$ 59.173.204,08 fazem parte a cota parte FPM do Fundo de Participação dos Municípios, R$ 58.532.093,76, e cota parte ITR, R$ 641.110,32, perfazendo então o total de R$ 233.037.283,02. Aqui temos apenas um demonstrativo das receitas, né? Então, que são impostos do Estado, que são os repasses dos impostos municipais e os impostos federais. Na sequência, temos as receitas destinadas à saúde. Do recurso federal fundo a fundo, total de R$ 14.175.447,10, sendo da atenção básica R$ 6.118.057,03, assistência farmacêutica R$ 571.338,32, média e alta complexidade R$ 4.516.943,36, vigilância em saúde R$ 1.041.122,11, recurso federal com o Covid R$ 1.927.986,28, reforma do Hospital do Bairro R$ 140 mil. Recurso estadual, total R$ 620.158,98, sendo programa Insumos de Diabetes R$ 36.624,26, programa Dose Certa R$ 136.242,22, piso de atenção básica R$ 296.260, ações para a realização de mamografia para o controle do câncer de mama, R$ 2.902,50, e recurso para o Covid estadual, R$ 148.130. Aplicações de recursos, R$ 33.915,36, perfazendo o total geral, então, de R$ 14.969.521,44. Detalhamento das despesas pagas. Despesas com folha de pagamentos e encargos, R$ 9.427.964,25. Material de consumo, R$ 4.819.003,18. Material de distribuição gratuita, R$ 6.214.090,41. Serviços terceiro pessoa física, R$ 167.436,13. Serviços terceiro pessoa jurídica, R$ 8.671.648,29. Contrato de gestão, R$ 33.258.752,41. Convênios, R$ 15.666.379,58. Fomentos, R$ 648.971,43. Indenização e restituição, R$ 315.959.
Outras despesas correntes, R$ 921.422,56. Investimentos, R$ 1.177.736,22, perfazendo o total geral de R$ 81.289.363,46. Detalhamento das despesas pagas por bloco. Referente à gestão do SUS, com recursos próprios, R$ 1.113.864,07. Transferências do SUS, nós não tivemos nada. Na atenção básica, recursos próprios, R$ 45.789.086,01. Transferências do SUS na atenção básica, R$ 6.903.717,29. Média e alta complexidade, recursos próprios, R$ 12.985.755,90. Transferências do SUS, R$ 5.867.301,33. Vigilância em saúde, recursos próprios, R$ 1.761.122,77. Transferências do SUS, R$ 404.500,05. Assistência farmacêutica, recursos próprios, R$ 5.984.241,09. Transferências do SUS, R$ 479.774,95. Total geral, com recursos próprios, R$ 67.634.069,84. Transferências do SUS, R$ 13.655.293,62. Detalhamento das despesas pagas com material de consumo. Então, vamos lá. Manutenção de veículos, R$ 187.951,37. Programa Leite à Saúde, R$ 87.518,40. Manutenção predial, R$ 240.404,40. Expediente limpeza, R$ 391.227,76. Enfermagem, fraldas e medicamentos, R$ 2.733.666,06. Material odontológico, R$ 537.147,46. Alimentação, R$ 131.229,28. Combustíveis, R$ 261.916,45. Outros materiais de consumo, R$ 207.942. Perfazendo o total geral, então, de despesas com material de consumo de R$ 4.819.003,18. Detalhamento das despesas pagas com material de distribuição gratuita. Medicamentos e insumos, R$ 5.828.384,02. Suplementos alimentares, R$ 385.706,39. Perfazendo o total de R$ 6.214.090,41. Detalhamento das despesas pagas com serviços de terceiros, pessoa jurídica. Contrato auxiliar de regulação, R$ 117.788,40. Serviço de oftalmologia complementar, R$ 124.576. Contrato na equipe de manutenção, R$ 408.000. Estagiários do CIEE, R$ 174.553,20. Contrato de aluguel de impressoras, R$ 108.281,42. Equipe de limpeza,
R$ 92.328,83. Gastos com telefone, R$ 129.728,21. Gasto com água e esgoto, R$ 151.120,51. Gasto com energia elétrica, R$ 334.782,60. Gasto com adiantamento de viagem, R$ 34.050,29. Ainda detalhamento com serviço terceiro, pessoa jurídica, contrato de equipamentos e software de informática, R$ 11.948,27. Contrato de fonoaudiólogos, R$ 35.244,89. Serviços terceiros elétricos, chaveiros, entre outros, R$ 71.287,97. Gastos com propaganda e publicidade, R$ 152.964,51. Gastos com manutenção de veículos, R$ 65.800,72. Contratação de serviços médicos, R$ 1.718.864,53. Contrato de exame de ultrassom de mama, obstétrico e mamografia, R$ 259.289,05. BPC, comércio de produtos, que é a castração de animais, R$ 29.963,80. Rastreamento de carros, R$ 9.270. Internações Covid Unimed, R$ 789.343,06. Coleta do lixo hospitalar, R$ 85.385,21. Controle de acesso ao Hospital do Bairro, R$ 32.552. Locação de computadores, links e Outbit, R$ 407.144,40. Exames de ecocardiogramas, teste ergométrico, R$ 31.800,56. Manutenção de câmara de vacina, R$ 41.340,68. Contrato de limpeza no Hospital do Bairro, R$ 31.500. Sistema de produção, sistema de alimentação das informações das unidades de saúde, Sistema Crescer, R$ 136.028,67. Contrato de manutenção de equipamento de odonto, R$ 13.560. Exames de ultrassom, R$ 206.624,31. Contrato de endoscopia, R$ 204.120. Rádio amador SAMU, R$ 21.600. Próteses odontológicas, R$ 23.615. Manutenção de equipamentos de enfermagem, R$ 51.800. Manutenção de câmara de vacina, R$ 4.998. Contrato de raio-x, laudo de raio-x, R$ 40.211,25. Contrato de fisioterapia, R$ 37.703,91. Oxigênio, oxigênio domiciliar, R$ 231.087,84. Contratação de limpador de automóveis, R$ 116.023,90. Contratação de enfermeiros, R$ 448.756,04. Contrato controle de acesso, R$ 63.032,64. Contrato de empresa de raio-x, R$ 47.100. Contrato Vale Alimentação, R$ 1.534.106,40. Contrato de auxiliar de consultório dentário, R$ 28.800. Contrato de aluguel da residência terapêutica, R$ 8.288. Serviços do Correio, R$ 5.283,22, perfazendo o total de R$ 8.671.648,29,
com despesas e serviços terceiros, pessoa jurídica. Detalhamento das despesas pagas com serviços de terceiro, pessoa física. Contrato de aluguel da unidade do Sereste, R$ 21.471,12. Contrato de aluguel da unidade de Santa Maria, R$ 14.845,45. Contrato da residência terapêutica 3, R$ 13.503,30. Contrato do aluguel da unidade do Alvorada da Barra, R$ 4.458,30. Contrato de aluguel da residência terapêutica 1, R$ 13.168. Contrato do aluguel da unidade de São Lúcio, R$ 34.112,40. Contrato de aluguel do CAPES AD, R$ 49.500. Contrato de aluguel da unidade de saúde da família do Real Parque, R$ 8.477,56. E outros serviços, R$ 7.900, perfazendo um total geral de R$ 167.436,13. Detalhamento das despesas pagas com fomentos. Casa de repouso, asilo, né? Casa Pia, R$ 43.128. Exame de teste da orelhinha com a APAP, R$ 25.729,72. Serviço de equitação com a APAP, R$ 9.623,36. Contrato de fisioterapia com a APAP, R$ 258.050,64. Contrato com a APAI, R$ 101.333,36. Contrato para tratamento de doentes químicos, Instituto RUAC, R$ 64.000. ADEFIB, R$ 38.033,76. Casa de repouso Bom Samaritano, R$ 17.680. Centro de convivência do idoso Aconchego, R$ 51.392,59. Atos 6, R$ 40.000. Perfazendo, então, o total de fomentos de R$ 648.971,43. Contrato de gestão e convênios. Associação Beneficente Pirangi, R$ 33.258.752,41. Pronto-socorro adulto e infantil com a FAMESP, R$ 8.680.000. Centro de Saúde Escola, R$ 4.141.379,58. Exames com a FAMESP, teste de Covid, R$ 2.845.000, perfazendo o total de R$ 48.925.131,99. Detalhamento das despesas pagas com indenizações e restituições. O valor total de R$ 315.959. Detalhamento das despesas pagas, outras despesas correntes. Obrigações tributárias e contributivas, INSS, R$ 1.972. Outros auxílios financeiros de pessoa física, que é para apoio ao programa Mais Médicos, R$ 208.533,34. Aporte para cobertura de déficit, R$ 697.229,83. Outros benefícios assistenciais, R$ 13.687,39. Total, R$ 921.422,56. Detalhamento das despesas pagas com investimentos. Equipamentos e material permanente, R$ 218.144,75. Obras e instalações, R$ 29.591,47. E aquisição de imóveis, R$ 930.000, perfazendo o total de R$ 1.177.736,22. Despesas pagas pela Secretaria Municipal da Saúde. Despesas correntes,
total de R$ 80.111.627,24, sendo pessoal e encargos R$ 9.427.964,25 e outras despesas correntes R$ 70.683.662,99. Despesas de capital, total de R$ 1.177.736,22, esse total geral para investimentos. Perfazer, então, o final total geral de R$ 81.289.363,46. Receitas e despesas. Receitas de impostos, total R$ 233.037.283,02. Total despesa com a saúde, R$ 81.289.363,46. Despesas com recursos próprios, R$ 62.531.875,33. Despesas com recursos próprios Covid, R$ 5.102.194,51. Despesas com recursos SUS federal e estadual, R$ 13.655.293,62. Porcentagem aplicada na saúde com recursos próprios. Do total das receitas de impostos, R$ 233.337.283,02 foram pagos com despesas com recursos próprios, R$ 62.531.875,33, perfazendo o total de 26,83% de recursos próprios aplicados na saúde. Nesse gráfico, apresentamos assim, alguns comparativos, da porcentagem aplicada na saúde nos últimos 5 anos. 2016, 22,48%, 2017, 26,78%, 2018, 27,43%, 2019, 22,92%, 2020, 26,57%. Então, essa foi a apresentação da prestação de contas do segundo quadrimestre de 2021 da Secretaria Municipal de Saúde. Na sequência, vou apresentar a prestação de contas referente à Secretaria Municipal de Saúde ao Covid-19 no ano de 2021. Recursos destinados à saúde para o combate ao Covid. Receitas municipal. Total de R$ 5.102.194,51. Recurso de Covid federal, R$ 1.097.986,28. Covid recurso estadual, R$ 148.130. Total de receitas para o Covid, R$ 7.178.310,79. Despesas do Tesouro com Covid, material de consumo, R$ 828.164,82. Serviço terceiro pessoa jurídica, R$ 388.310,23. Serviço terceiro pessoa jurídica, subvenções sociais, R$ 3.850.947,46. Equipamentos e materiais permanentes, R$ 28.509. E material de distribuição gratuita, R$ 6.263, perfazendo o total de R$ 5.102.194,51. Despesa estadual com Covid, material de consumo, R$ 16.861. Serviço terceira pessoa jurídica, não tivemos despesa. Serviço terceira pessoa jurídica, subvenções, R$ 66.647,59. Equipamentos e materiais permanentes e distribuição gratuita também não tivemos, então tivemos um total de despesa com Covid estadual, R$ 83.508,59.
Despesas com recurso federal para o Covid, material de consumo, R$ 612.484,22. Serviço de terceiro pessoa jurídica, R$ 68.352. Serviço de terceiro pessoa jurídica, subvenções, R$ 1.184.737,86. Equipamentos e materiais permanentes, R$ 5.853. Material de distribuição gratuita, R$ 56.559,20, perfazendo o total de R$ 1.927.986,28. Total de despesas Covid. Despesas municipais, R$ 5.102.194,51. Despesas com recurso estadual, R$ 83.508,59. Despesas com recurso federal, R$ 1.927.986,28. Total de despesas com Covid, R$ 7.113.689,38. Algumas ações, assim, para vocês conhecerem, foram coletados até o segundo quadrimestre, 105.332 exames, foram descartados, né, foram negativos 88.369, foram positivos 18.000 e casos recuperados 17.539. Vacinação Covid até o segundo quadrimestre. Vou começar pela próxima página, porque ela está invertida na apresentação. Então, idosos, primeira dose, 21.723, segunda dose, 21.350. Idosos em instituição de longa permanência, 288 na primeira dose, 399 na segunda dose. Maior de 18 anos, portadores de necessidades especiais em residência inclusiva, 159 na primeira dose, 73 na segunda dose. Profissionais da educação, 1.170 primeira dose e 1.121 segunda dose. Profissionais de segurança pública, 661 primeira dose e 683 segunda dose. População em geral, 6.398 primeiras doses e 963 segundas doses. Estudo clínico, 87.271 primeiras doses, 73.738 segundas doses. Pacientes com comorbidades, primeira dose 549 e segunda dose 249. Motoristas e cobradores de ônibus, 3 primeiras doses e 1 segunda dose. Pessoas com deficiência, 326 na primeira dose e 272 na segunda dose. Profissionais de saúde, 11.943 primeira dose e 11.985 segundas doses. Acamados foram 1.204 na primeira e na segunda dose. Aeroviários, 1 dose na primeira e na segunda dose. População em situação de rua, 9 na primeira dose e 1 na segunda dose. Total de vacinados por dose, 131.705 na primeira dose e 111.900 na segunda dose. Total de 243.605 doses aplicadas até o segundo quadrimestre. A partir desse momento, vamos abrir a palavra para os vereadores, que podem se inscrever através do painel eletrônico, e ao público de maneira remota, respeitando o tempo máximo de 2 minutos para cada indagação. Já temos alguns inscritos. O primeiro inscrito é o vereador Lelo Pagani. O vereador, o senhor tem 2 minutos. Obrigado, presidente. Parabenizar Valéria, né, pela leitura, pelos dados. Parabenizar também o secretário, André Spadaro, sempre presente, uma pessoa que a população tem muita confiança. Parabéns pelo seu trabalho, né, sempre eu vou te agradecer por tudo que vocês fazem e estão fazendo nessa pandemia. Parabéns, Bruno, e toda a equipe da saúde. Fico feliz que a gente tenha gasto 26,83% de recursos próprios na saúde, ou seja, muito além do que se espera,
mas é o que a gente, já é uma coisa quase padrão na cidade, a gente gastar bastante na saúde, em benefício da nossa população. Eu gostaria de fazer 3 perguntas. Aqui, para 87.271 da primeira dose para 73.738 para a segunda dose, dá aproximadamente 14 mil não vacinados, né? Como é que se recupera isso? Se tem um jeito, se tem uma estratégia. A segunda coisa, eu sei que tem coisas que fogem dos números, porque os números estão muito bem explicados aqui. Essa diferença, então, da primeira dose para a segunda dose. E com relação ao Hospital do Bairro, tem a ver porque vocês comentaram aqui sobre o Hospital do Bairro, e nós vamos votar um projeto importante na segunda-feira com relação à reforma, né, que a Prefeitura está propondo para o Hospital do Bairro. Essas melhorias, eu gostaria que fosse colocado a importância delas, né, para a nossa população. Obrigado. Antes da resposta do secretário, só queria anunciar também a presença do vereador Silvio dos Santos, da vereadora Rosiela e do vereador Sargento Laudo, que também compõem com a gente aqui o plenário. Bom dia, Lelo. Obrigado pelas perguntas. A questão de faltosos de segunda dose realmente é um problema muito sério, não só em Botucatu, no estado, como no país, no mundo todo. Então, só no estado de São Paulo, recentemente, o número é de 6 milhões de pessoas que estão faltosas de segunda dose. Então, se a gente analisar aqui só de Botucatu, por incrível que pareça, do estudo clínico, né, que foi a primeira dose, 16 de maio, que deveriam retornar para a segunda dose no dia 8 de agosto, nós temos ainda 2.770 pessoas que não compareceram. E analisamos o perfil dessas pessoas, são predominantemente jovens. Então, possivelmente que tiveram algum tipo de reação e ficaram com receio de tomar a segunda dose. Então, acho que algumas coisas são importantes. Primeiro, esclarecer que isso já é muito bem conhecido e ficou claro aqui com o estudo clínico, principalmente com a vacina da AstraZeneca Oxford, que a primeira dose você tem realmente um percentual elevado de pessoas que têm algum tipo de reação autolimitada, que a gente chama, que em um dia a pessoa já está bem, não precisa nem de atendimento médico, muito menos de internação. Isso pode chegar a 60%, 70% das pessoas com a primeira dose, mas que com a segunda dose isso cai para 30%, e além de você ter menos pessoas tendo reação, elas são mais leves e de menor duração. Então, a gente entende que isso não justifica a pessoa deixar de tomar a segunda dose. A gente tem procurado sempre fazer essa convocação de faltosos. Temos a cada semana enviado mensagens, a gente consegue um relatório no programa do Vacivida do Estado de todos os faltosos, com telefones, e temos enviado também mensagens de SMS para todos esses faltosos periodicamente, para ver se a gente consegue reduzir, né, esse gap de faltosos. É um trabalho que vai ter que ser feito constantemente. Inclusive, nesse sábado, que temos uma vacinação programada de profissionais de saúde, é um dia chamado de dia V, né, da vacina, em todo o estado de São Paulo, cujo um dos objetivos é justamente também tirar esse atraso de faltosos. Então, nós já solicitamos a todas as unidades de saúde que façam esse levantamento de faltosos, para que a gente possa estar entrando em contato, visitando com agente comunitário, ligando, mandando mensagem, enviando SMS, ou seja, são várias ferramentas que a gente tenta buscar para tentar reduzir esse número de faltosos, o que é muito importante, principalmente nesse momento de predominância da cepa delta na nossa região. Sabe-se que para a cepa delta, para que você tenha uma eficácia adequada, né, mais elevada, especialmente para a cepa delta, é preciso tomar 2 doses. Com uma dose só, a eficácia ela pode cair para níveis em torno de 30%. Então, realmente, a segunda dose ela é fundamental, principalmente contra a cepa delta, e a gente vai seguir buscando, mas também é importante que as pessoas se conscientizem, né, Lela? Eu acho que é um dever também cívico, né, de cada um se vacinar, tomar a segunda dose para se proteger, mas também proteger os seus pares, os seus familiares, seus colegas e a comunidade como um todo. Com relação à segunda pergunta do Hospital do Bairro, acho que isso vamos dizer, um sonho antigo, né, de revitalizar o Hospital do Bairro. Então, a gente teve uma experiência agora que eu entendo que, apesar da pandemia, né, de todas as dificuldades enfrentadas na pandemia, foi uma experiência muito positiva com a reativação de uma das alas utilizada
para o Covid. Então, a ideia original e aquela reforma foi proposta para ser uma retaguarda de pediatria. Então, essa é a ideia, ela retoma agora a partir desse momento. Em algum momento, a gente habilitar aquela unidade que foi usada para a ala Covid, para leitos de retaguarda de pediatria, para auxiliar no pronto-socorro infantil, né, que opera ali no prédio. E a resposta que nós tivemos aí das pessoas que estiveram internadas, das equipes, foi muito positiva. Acho que a esmagadora maioria dos pacientes e familiares que estiveram ali elogiaram as condições físicas daquela ala Covid, o atendimento, a qualidade do atendimento. Então, a gente acha que foi algo que realmente mostrou-se muito positivo e que dá uma ideia, então, da dimensão, da importância de você tocar para frente um projeto de revitalização do Hospital do Bairro com outras necessidades que já são crônicas e conhecidas no município. Então, é fundamental, por exemplo, nós temos outras 2 alas, né? Além, a que foi reformada era a chamada de ala 200, você tem da antiga ala 100 e a ala 300 que precisam ser reformadas, são mais 2 enfermarias, com 10 a 12 leitos cada uma. Então, a ideia é, junto com a reforma do centro cirúrgico, que eu entendo que hoje é o maior entrave de saúde pública no país, que é a questão das cirurgias eletivas, e precisamos reconhecer que já era um problema grave, crônico, antes da pandemia, só se agravou mais ainda, se intensificou, não só aqui, né, no país como um todo. O número de cirurgias eletivas represadas no país é gigantesco. Esse talvez seja um dos maiores desafios no pós-pandemia. Então, com a eventual revitalização do centro cirúrgico, a gente poderia utilizar uma das enfermarias como uma enfermaria cirúrgica, de pré- e pós-operatório, de procedimentos eletivos, né? Cirurgia de vesícula, cirurgias de hérnia, né? Que são as principais, que a gente tem a maior demanda atualmente, e outras cirurgias de menor porte, que precisam, então, além de um centro cirúrgico operante, que ali pode ser feito com 2 salas. Isso já funcionou no passado com um programa estadual e que funcionava muito bem, né? Não se registrava filas para cirurgias, mas esse foi um programa que foi encerrado pelo governo do Estado. Então, a ideia seria agora retomar isso com recursos municipais, com uma iniciativa municipal, em conjunto com o Hospital Estadual também, pelo qual se luta por recursos, que essa seria uma das prioridades do Hospital Estadual, atender essa demanda de cirurgia eletiva, e até hoje ele não foi financiado adequadamente para tal, e interrompeu completamente suas atividades. E a outra ala, eventualmente, a gente poderia usar a ala 100 para retaguarda também de clínica médica e geriatria. E tem toda uma parte de baixo, ou seja, esse projeto ele está sendo elaborado e detalhado pela equipe de engenharia da Prefeitura. Nós já tivemos algumas reuniões no local e algumas reuniões na Secretaria e na Prefeitura, e em breve o próximo passo eles já estão concluindo uma etapa, vamos dizer, geral da reforma e previsão de custos, e a próxima etapa é que a engenharia da Prefeitura se reúna com a engenharia clínica do HC, isso já está pactuado, conversado, para que a engenharia clínica possa dar a expertise de hospital mesmo, né? Detalhes de régua de gases, tudo que é necessário, principalmente para um centro cirúrgico, que tem muitos detalhes técnicos que precisam ser cumpridos para que a gente tenha aí um orçamento final e uma destinação final, mas o esboço, a ideia, o escopo seria esse, né? Uma ala 100 de retaguarda de clínica médica, geriatria, a ala 200, retaguarda de pediatria para leitos de internação, né? Leitos secundários todos, como principal retaguarda do pronto-socorro infantil, e eventualmente a ala 300 como uma ala cirúrgica para poder ter essa rotatividade do centro cirúrgico. Acho que esse é o escopo e a ideia ali que se tem no momento para a operação do Hospital do Bairro. Obrigado. Lembrando que a população que acompanha a audiência pode ainda se inscrever para perguntas através do WhatsApp 99610-1981, e se chegar alguma pergunta de munícipes, a gente vai priorizar, inclusive, as perguntas. A próxima inscrita para a indagação é a vereadora Alessandra Luquezzi. Vereadora, tem 2 minutos. Bom dia a todos que nos ouvem, caros vereadores, secretário de Saúde, doutor André, doutora Valéria, prazer em revê-los, parabéns sempre pelo cuidado com a saúde da nossa cidade. Vou tentar centrar 2 perguntas aqui. Na página 19 da prestação de contas, vocês citam o valor de 930 mil para aquisição de imóveis.
se puderem, né, nos informar quais seriam esses imóveis. E nós fizemos ontem, eu e as vereadoras desta casa, uma visita na Casa da Mama, né, para a gente fazer esse alarde e a conscientização de todas as mulheres para buscarem esse serviço. E lá, né, fomos, inclusive, orientadas a falar para toda a população da necessidade de atualizar o cadastro nas unidades básicas, né, falar que são moradores de Botucatu para ter o direito a esse convênio estabelecido entre Prefeitura e os moradores de Botucatu, para que a gente tenha a possibilidade de fazer gratuitamente esse exame. E nas prestações de conta, nós encontramos o convênio com o SUS, na página 7, nós vimos ações do câncer de mama, na página 5, e vemos também contrato de mamografia na página 11. Em que lugar se encontra esse convênio, né, de ofertar as mamografias de uma forma, dizer, gratuita para as mulheres que estão com direito ao cadastro nas unidades básicas e como moradores de Botucatu? Por favor. Você responde a da mama, eu vou responder aqui a questão dos imóveis, tá? Então, existe já uma parceria para a construção de uma unidade de saúde ali no Lavapés. Então, esse recurso, ele diz respeito à aquisição de um terreno para a construção de uma nova unidade de saúde, unidade básica de saúde no Lavapés. E acho que a Valéria pode complementar aí sobre o convênio aí do Centro da Mama. Com relação à mamografia, a gente tem um convênio com o Centro da Mama, né, com o Dr. Marcos Guazelli, e o que está acrescentado, um valor de R$ 2.902,50, é que a gente tem um convênio de 800 mamografias por mês, para garantir o ano todo mamografia para as mulheres. Porque existe um déficit muito grande, a nossa região toda ficou sem a mamografia esse ano, por conta de não ter onde fazer. Então, a gente garantiu esse contrato. E o Estado, ele forneceu, saiu uma portaria, e ele forneceu esse recurso de R$ 2.902,50 para nos ajudar a pagar o convênio com a mamografia, né? Então, é um valor pequeno, mas é um valor que a gente acatou, porque tudo que vier... Então, a gente tem um convênio com a Casa de Mama. É isso, né? Acho que, não sei se é isso que é a pergunta, mas o 2.900 e pouquinho, 902,50, é um recurso a mais que o Estado nos deu, mas ele está dentro desse, ele só é um apoio que está dentro do nosso convênio, tá? Eu só queria complementar, Alessandra, essa sua pergunta ela é muito importante, então, para já chamar a atenção para a campanha de mamografia, né, para Outubro Rosa, a ideia é começar isso já prontamente, estender ainda para o mês de novembro, que já ocorreu no ano passado, porque sabe-se que no país a queda do número de pessoas que fizeram mamografia preventiva foi acima de 50%. Aqui nós tivemos uma queda também, foi menor, de 20% a 30%, nós discutimos todos esses números com o Dr. Marcos Guazelli, o prefeito, recentemente. Então, apesar da pandemia, a gente ainda conseguiu ter uma queda menor do que foi observada no país, mas é preciso, vamos dizer, recuperar agora que nós estamos numa fase de maior estabilidade, maior controle da pandemia, com as pessoas já mais vacinadas, aproveitar então bem essa campanha. Quem perdeu os prazos, já passou da época de fazer a sua prevenção, que já se prepare, procure as unidades e já esteja pronta todas as mulheres para fazer o exame de mamografia, que é de fundamental importância na detecção do câncer de mama. Inclusive, a Câmara também apoia esse Outubro Rosa, com algumas discussões aqui dentro da casa também, uma campanha bastante ampla nesse sentido, para conscientizar e convidar todas as mulheres. Dando continuidade aqui, também inscrito para as indagações, o vereador Silvio, o senhor é o próximo, o senhor tem 2 minutos. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, presidente Palinha, demais vereadores. Presidente, o sargento Laudo e eu estávamos num outro compromisso, por isso o atraso de 5 minutinhos. Bom dia, doutor André, prazer em revê-lo, Valéria. Antes de tudo, quero também parabenizá-los pela gestão de excelência que vocês fazem. Certamente a população reconhece tudo isso. Muito bom ver que os percentuais totais que são praticados são acima daquilo que é recomendado, e isso nos dá a certeza que a saúde, que é o
principal bem de todos nós, está sendo muito bem cuidada aqui na nossa cidade. Então, parabéns a vocês. Eu tenho duas perguntas, né? Uma de caráter mais financeiro, de números, e o outro uma curiosidade que eu sei que é de toda a população. Na página 6, nós temos o quadro com todo o detalhamento das despesas, com as despesas genéricas, no caso, as somatórias delas. Esses gastos, eles são depois detalhados, são um pouco mais desdobrados nas páginas seguintes. Mas o que chamou um pouquinho a minha atenção foi o crescimento percentual das despesas no segundo quadrimestre, de algumas dessas despesas. Nem falo em valores reais, em valores absolutos, mas sim em percentuais. Por exemplo, materiais de consumo, um aumento de 232% no segundo quadrimestre, material de distribuição gratuita de 393%, e de serviços de terceiros, pessoas jurídicas, de quase 100%. Então, a pergunta para essa questão, de uma maneira geral, é o que fez com que essas despesas crescessem tanto no segundo quadrimestre. Eu posso inferir aqui que, de repente, esse crescimento e acentuação da Covid pode ser o principal motivo. Só terminando, presidente, uma curiosidade, como que o doutor André ele analisa o cenário pandêmico para o final do ano, se a gente já pode ter uma esperança de voltar à vida normal. Muito obrigado. Obrigado, Silvio, pelas perguntas. Bom sempre conversar contigo. O Bruno vai responder essa primeira, mas, de certa forma, já posso adiantar que tem muito a ver também com os pagamentos. Na verdade, eles não se dão de forma linear, e você tem um período que fica fechado, né, o centro de custos, você não consegue fazer as despesas, o Bruno complementa, e depois eu respondo sobre a pandemia. Olá, bom dia a todos. Realmente é o que o doutor André falou, tem a virada de ano e o sistema fica fechado entre janeiro e fevereiro. E a programação de pagamento normalmente é de até 30 dias úteis. Então, algumas despesas, até fazer o empenho, ele ocorre ali em março. Então, até pagar, ele cai no outro quadrimestre, por isso essa diferença. Mas se você dividir, você vê que por 8, né? Ele vai dar mais ou menos a média mensal certinho. Isso, então fica fechado, né? Os empenhos ficam fechados por 2 meses, aí você acaba compensando o custo que você teria no primeiro quadrimestre, ele acaba computando no segundo, mas depois no final, quando você pega o ano inteiro, se dividir por mês, você vai entender que a distribuição ela acaba... O repasse não é linear, mas existe um custo mensal ali que é respeitado dentro de cada contrato de 12 meses. E com relação à pandemia, eu acho que a gente vem trabalhando nisso há mais de 1 ano e meio, sem parar, e existem sempre mais dúvidas do que certezas, né, Silvio? Então, o que a gente pode prever sobre o futuro da pandemia, eu acho que ninguém sabe com exatidão, isso não é possível, mas o que a gente pode dizer nesse momento, quer dizer, então nós já tivemos aqui em Botucatu um pico de casos que foi extremamente elevado, que foi logo após a primeira dose, inclusive, né, em 16 de maio, desculpa, a gente tinha uma aceleração de 70%, uma semana antes, que se estendeu ainda por 2 semanas, que era o prazo que a gente entendia que precisava dar o prazo para a vacina fazer efeito, ali 2, 3 semanas a primeira dose. Então, chegamos a um pico de 1.000 casos por semana na ocasião, e em seguida começamos a assistir o efeito da primeira dose da vacina com uma queda de 85%, realmente uma queda vertiginosa, até em torno de 120 casos por semana. Nesse momento, a gente já entendeu, depois analisando posteriormente, com o sequenciamento genético do estudo, que se deu a introdução da cepa delta em Botucatu. Então, a gente voltou a ter um pequeno repique, saímos aí de 120 para 160, chegamos a pouco mais de 200 casos, que felizmente a gente coincidiu com o período da segunda dose e houve uma adesão bastante grande, apesar dos faltosos, que o Lelo já tocou nesse assunto, e a gente precisa sempre relembrar para que todo mundo procure a vacinação, que coincidiu com essa introdução da cepa delta e o período em que ela estava se tornando dominante, a segunda dose da vacina. Então, isso foi muito importante, que a gente entende que isso, de certa forma, conseguiu frear
um novo crescimento do número de casos que aconteceu em países bem desenvolvidos, como nos Estados Unidos, como em Israel, que já tinham 60% de cobertura vacinal completa da população, e com a cepa delta voltaram a ter picos de casos recordes em toda a pandemia. Então, a gente tinha um receio que isso pudesse acontecer aqui em Botucatu, é algo que ainda precisa ser observado, não só aqui, mas em todo o estado, em todo o país, mas ficou evidente para a gente que a segunda dose da vacinação ela conseguiu reverter esse repique que estava sendo observado de 200 casos, voltamos a cair, tivemos na semana passada um fechamento, menor fechamento de número de casos, foram 111 casos, desde 14 de novembro de 2020, ou seja, menor número de casos nesse ano já, e ainda no final de novembro, final de dezembro do ano passado, e caminhamos, felizmente, eu conversava há pouco com o Lelo ali, antes de começar a sessão, com uma semana com um número de casos que a gente entende assim bastante controlados, o que nos dá sempre uma esperança de melhora. Gente, lógico, a gente trabalha e quer que melhore. E então, nesse momento aqui, nós temos 41 casos confirmados, com os dados de hoje, até o momento, 47 casos, ou seja, temos uma perspectiva de fechar essa semana epidemiológica, já com o número de coletas que foram realizadas, que a gente acompanha diariamente, possivelmente com menos de 100 casos por semana, o que aconteceu só lá em outubro do ano passado. Então, acho que isso é um dado importante, não significa que a gente possa retomar a vida normal, e quando se pergunta quando que vai voltar ao normal, eu acho que essa é uma pergunta difícil de responder, o que será o normal? Então, acho que muito provavelmente alguns hábitos, como limpeza das mãos com frequência, uso de álcool em gel, isso deve ser algo que deve ser incorporado por grande parte da população, mesmo depois da pandemia, e outro que eu acho também relevante, que deve perdurar ainda por muito tempo, e talvez persista em alguns locais, algumas situações, seria o uso de máscaras. Então, isso é um hábito que a gente já sempre vê, por exemplo, em populações orientais, principalmente nos japoneses, quando você vê o transporte público no Japão, por exemplo, isso há 10 anos atrás, muito antes da pandemia, você já vê as pessoas utilizando máscara em situações de maior aglomeração. Então, eu acredito que alguns hábitos aí que foram implementados na pandemia, importantes, devam ser mantidos. Agora, o que a gente precisa fazer, então, Silvio, que está na nossa mão e na mão da população também, que precisa responder, para que a gente possa manter a situação controlada. Então, é manter os cuidados de prevenção, eu acho que todo mundo está retornando às suas atividades, eu acho que a tendência é essa, isso é algo que eu vejo como irreversível, acho muito pouco provável que se vá propor daqui para frente, ou se tenha necessidade daqui para frente, de voltar a fechar determinados ramos de atividade. Eu acho que isso não deve ocorrer por conta do avanço da vacinação, mas no dia a dia, como nós estamos aqui, todos de máscaras, todos seguindo protocolos, limpando a mão com frequência, acho que isso tem que ser mantido e caminhar em alguns pontos na vacinação. Então, ainda temos, por incrível que pareça, muitas pessoas que não tomaram a primeira dose, a gente sabe que isso é uma realidade no país, uma disputa aí política, ideológica, sei lá, mas a gente tem que tentar trabalhar a favor de que o maior número de pessoas que ainda não se vacinaram tomem a primeira dose, porque ainda temos 40% das pessoas que internam e vêm a óbito aqui no município de Botucatu, que quando você analisa o histórico da vacinação, ela não tomou nenhuma dose. Então, esse é um campo que nós temos que continuar avançando. A questão dos faltosos já foi mencionada aqui. Também a gente precisa trabalhar em cima disso. Então, quem tomou a primeira dose, que ainda não tomou a segunda, por causa, eventualmente, de receio, de reação, que nos procure as unidades de saúde para tomar essa segunda dose, principalmente para se proteger da cepa delta. E caminhar com a vacinação de adolescentes, que aqui andou muito bem, superou todas as nossas expectativas, vacinamos milhares de adolescentes, então hoje tem muito poucos adolescentes ainda que têm comparecido, a gente ainda tem conseguido cadastrar e atender. E, finalmente, a questão da terceira dose. Então, nesse momento, esse talvez seja um dos focos principais. Então, começamos aí com os idosos, já vacinamos mais de 9.500 idosos, de um contingente de 25.000, ainda que é o total. A partir de outubro, agora, começa a vencer o prazo de 6 meses de AstraZeneca, em torno de pouco mais de 11.000 idosos. Então, vamos fazer campanhas para atingir esse público de idosos com a terceira dose, que é quem está internando predominantemente hoje
é o idoso, né, que ainda não tomou a dose de reforço, e avançar para outras categorias. Então, o Ministério da Saúde, na sexta-feira passada, já anunciou a ação para profissionais de saúde. Nós já estávamos com a nossa ação já aprovada, inclusive com o Ministério Público, com a Justiça Eleitoral, passamos as informações para eles, compartilhamos, e o governador também anunciou ontem para segunda-feira iniciar os profissionais de saúde, mas nós já estamos com a nossa ação no sábado programada também para avançar com o profissional de saúde, pois muitos já estão com 7 a 8 meses da segunda dose. Então, a gente espera aí, tem em torno de 10 mil profissionais e trabalhadores de apoio da área da saúde já habilitados para receber a dose a partir desse sábado. Então, convocamos a todos, aproveitando a oportunidade, para que compareçam às unidades de saúde nesse sábado para tomar a terceira dose. E provavelmente outros grupos virão, já começam sempre a nos perguntar. Profissionais de educação, forças de segurança, eu acredito que isso é uma tendência, assim como aconteceu a vacinação com a primeira e a segunda dose, esses grupos eles deverão ser atendidos nas próximas chamadas, nas próximas ações do Ministério, da Secretaria, e aqui nós vamos sempre correr atrás de alguma solução para que isso se dê da forma mais célere possível, que é o que a gente tem procurado fazer. Lembrando ainda que a população que nos acompanha, se quiser também participar, está assegurado o direito de fazer os questionamentos através do WhatsApp 996101981. Próximo inscrito, vereador Marcelo Sleima, tem 2 minutos. Bom dia a todos, bom dia ao público que nos assiste, bom dia, meu amigo secretário de Saúde, doutor André Spadaro, à Valéria, ao Bruno e aos colegas vereadores. Eu tenho 3 perguntas aqui, uma delas até a Alessandra já fez uma parte delas, em relação aos contratos de pessoa jurídica ou pessoa física, de algumas especialidades, por exemplo, ultrassom, mamografia, endoscopia, oftalmologia. Essa primeira pergunta é dividida em 2 partes. Se esses contratos são por cotas e se existe no município demanda represada. Tá? Então, por exemplo, as pessoas que necessitam fazer endoscopia, todas estão sendo atendidas ou existe uma cota nesses contratos? A segunda pergunta, uma pergunta mais da área financeira, se nós temos já em porcentagem, em número, o quanto foi orçado e o quanto foi realizado nesses 2 quadrimestres. Então, tínhamos lá na lei orçamentária um valor e quanto já realizamos desse valor, seja em milhões de reais ou em porcentagem, se vocês tiverem. E a terceira, com essa diminuição no número de casos, transmissão, eu sei que é cedo para falar nisso, mas se já há uma previsão de desativação de alguns serviços e desmobilização de pessoal que estava alocado para o combate à pandemia. Obrigado e um abraço a todos. Bom dia, Marcelo, muito obrigado aí pelas perguntas. Eu vou responder algumas, acho que o Bruno, se puder responder a questão a segunda pergunta, né, do que foi orçado e realizado, que é uma questão aí mais técnica, e eu vou responder as outras 2. Então, com relação a procedimentos, exames complementares, né, que a gente chama, diversos, então a Prefeitura realmente, historicamente, já contrata diversos exames e vem cada vez ampliando esse portfólio. Por exemplo, colonoscopia é um exame que é mais contratado mais recentemente e todo ano a gente procura aumentar a cota. Então, por exemplo, endoscopia, a gente tinha um número X, cada vez que a gente vai identificando uma necessidade, ano a ano, a gente vai ampliando e muitas vezes ao longo do ano a gente aumenta a cota. Então, nós não temos nesse momento, por exemplo, a mamografia, não tem fila, nós não temos filas para esses procedimentos, mas estamos sempre atentos e cada vez que a gente atinge a cota e começa a ter dificuldades no mês para atender a demanda, o setor de regulação nos comunica e costumamos nos reunir e eventualmente aditar dentro do que é possível, ali dos 25% anualmente, ou a cada ano fazer ajustes e sempre introduzir novos exames que se mostrem necessários e que não consigam ser atendidos pelo AME e pelo HC, que a princípio essa demanda ela deveria, né, ser atendida pelo AME e pelo HC, mas como isso não acontece, principalmente agora na pandemia, os municípios acabam tendo que ampliar cada vez mais essa oferta de exames complementares, assim como cirurgia eletiva, que também seria papel,
né, do Estado suprir as cirurgias eletivas, mas cada vez mais tem ficado claro para a gente que isso é uma dificuldade crônica, de financiamento crônico, em especial do Hospital Estadual, que é fundamental essa luta por recursos para o Hospital Estadual, mas que a gente entende que o município terá que também atuar nessa área de cirurgia eletiva, e dessa forma que a gente procura fazer. É claro que tudo isso tem custo, a cirurgia tem um custo bem elevado, principalmente, mais do que exame complementar, mas eu acho que é um esforço que se precisa fazer, tanto com recursos do Tesouro, quanto buscando alternativas e financiamentos do estadual e do SUS para poder manter esse serviço. E com relação à desmobilização Covid, isso de fato já vem acontecendo. Então, como a gente mencionou aqui, um breve histórico da pandemia, nós chegamos a 1.000 casos por semana. Nesse ponto, por exemplo, nós tínhamos 25, chegamos ao pico de profissionais, né? Cada vez que foi aumentando a pandemia, fomos acrescentando serviço. Os 8 leitos do pronto-socorro adulto, a ala Covid de Sorocabana, então, por exemplo, a ala Covid de Sorocabana já fechou. Os 8 leitos Covid do pronto-socorro adulto também já não tem demanda, vai fechar agora, a partir de amanhã. Então, hoje é o último dia. Equipes domiciliares, chegamos a trabalhar, Marcelo, com 25 equipes domiciliares para dar conta. Se vocês se recordarem, tinha dia de segunda-feira que saía 300 resultados positivos num dia. Então, eram 300 famílias que precisavam ser visitadas e colher o exame de todos os familiares e retornar naqueles que já estavam de quarentena antes. Ou seja, nós tivemos períodos aí realmente turbulentos e que a gente foi aumentando. Começamos com 3 equipes domiciliares, só para fazer um breve histórico. Fomos aumentando para 12, 15, até que chegamos num momento de ter 25 equipes. Então, essa semana ainda já fizemos essa revisão, já houve um primeiro redimensionamento para baixo, né, alguns meses atrás, né, até foram em torno de 100 profissionais que tinham um contrato temporário para essas ações que foram desligados. Por exemplo, um segundo centro de coleta do São Lúcio também, que a gente começou operando só com o Hospital do Bairro, viu-se que não estava dando o número de coletas, não era suficiente as unidades, e o Hospital do Bairro foi criado um segundo centro de coleta no São Lúcio, que também já foi encerradas as atividades, pois não tem demanda para isso no momento. E as equipes domiciliares já reduzimos para 15 já recentemente, e nessa semana entramos no entendimento com a Pirangi, que é quem é responsável por isso, que tecnicamente, analisando o número de visitas, o número de casos positivos, o número de coletas, a gente vai conseguir fazer uma redução adicional de 15 para 7 equipes. E isso vale para a Central Coronavírus também. Começamos com 2 ou 3 pessoas atendendo, chegamos a 8, 9, 10 ramais e já conseguimos reduzir um pouco, e agora entendemos que será possível também fazer uma redução para adequar para a demanda atual. Nada impede, a gente espera isso que não ocorra, e eu acredito que não vai ocorrer, você ter eventualmente um novo aumento de casos. Isso faria com que você tenha que fazer um movimento inverso e voltar a recontratar. Agora, é claro que a gente não pode manter uma equipe dimensionada, é preciso entender isso. É sempre ruim cortar equipes ou desligar profissionais que sabem que foram contratados temporariamente para aquela ação, mas você não pode manter também uma equipe dimensionada para 1.000 casos por semana, tendo, por exemplo, 5 casos hoje confirmados, graças a Deus. Então, a gente tem que fazer esse redimensionamento, é claro, e pensar com bastante cuidado e respeito ao recurso público, para que o dimensionamento seja adequado, para não ter problema de dificuldade de atender, mas também não pode ter uma mão de obra cara, né, especializada, ociosa. Acho que o Bruno ia responder ainda a questão de gastos orçados e realizados. Bom dia. Nós começamos orçado 87 milhões, em torno de 87 milhões. Nós já tivemos uma suplementação de 14, referente à Covid, gastos que estavam fora da projeção. Nós tivemos também um acréscimo de excesso de arrecadação em torno de 4. A prestação de contas nossa hoje ela é feita pelo pago, né, pelo que é efetivamente pago. Nós já gastamos em torno de 82 milhões. E nós temos aí em torno de 106 milhões empenhados. Então, ainda tem uma projeção, nós estamos conversando, que é do projeto de lei, que é em torno de 11 milhões para fechar o ano. Então, essa que vai ser a nossa projeção. Obrigado. A gente ainda tem alguns inscritos, né? A gente tem previsão de ir até às 11h30, talvez a gente possa se estender um pouquinho, mas peço que aqueles que
pensam em se inscrever, já se inscrevam para que a gente não tenha... O último inscrito aqui, por enquanto, sou eu, e até, se for o caso, eu abro mão da minha pergunta. Próxima inscrita, a vereadora Érica, tem 2 minutos. Bom dia a todos que nos assistem, a todos os presentes. Eu tenho 4 perguntas. Caso não haja tempo, podem ser me enviadas depois as respostas. Tá? A primeira pergunta: de onde vem o recurso das castrações nessa apresentação? Em material de consumo, no primeiro quadrimestre, que temos R$ 702.522,40, e no segundo quadrimestre foi para o valor de R$ 2.071.143,66. Eu gostaria de saber por que a diferença. Né? Em relação também a remédio de distribuição gratuita em medicamentos e insumos, também teve um aumento aí de 366% do primeiro quadrimestre para o segundo, então também queria entender por que a diferença. E onde estão os remédios de alto custo que vêm como obrigação jurídica, como exemplo, a bomba de insulina para diabéticos, também nessa apresentação. Eu vou pedir para o Bruno, acho que são todas aí bem técnicas relativas a fichas. O Bruno vai respondendo, então, castrações, Bruno, de onde vem o recurso, materiais de insumo, medicamentos, a diferença entre um trimestre e hoje, acho que é mais ou menos na mesma linha da explicação que foi dada quando o questionamento do vereador Silvio, e os mandados judiciais. Sim. De referente à castração, né, veio parte por emenda, foi até conseguido pelo Palinha e até pela vereadora Érica, que veio para castração, e tem contrapartida no município. Referente aos valores, essa diferença ela se dá também pela questão de fechamento de ano, embora tenha tido sim um aumento de consumo de medicamentos de mandado judicial e de rede nesses últimos meses. E o medicamento de mandado judicial, o alto custo, ele está dentro da rúbrica orçamentária material de consumo, na parte de medicamentos, distribuição gratuita e de material de consumo. Próxima inscrita, a vereadora Rosiello, 2 minutos. Boa tarde. Bom dia, secretário. Bom dia, Valéria. Bom dia, Bruno. Bom dia, presidente da Comissão de Saúde, vereadora Alessandra. Bom dia a todos os demais vereadores. Desculpe meu atraso, eu estava na Rádio Municipalista, dando entrevista sobre um empréstimo que o prefeito Pardini quer fazer, de 30 milhões e pagar juros de 11 milhões. E, em se tratando desse empréstimo, ele coloca de que pretende-se, com esse empréstimo, usar 6 milhões para a reforma do Hospital do Bairro. O Hospital do Bairro, nós sabemos que ele foi dado cessão real de uso de 35 anos para o Hospital das Clínicas, a Unesp, renovável por mais 35, 70 anos. Nesse acordo foi pactuado que eles fariam as benfeitorias que o prefeito quer fazer e colocou no projeto de lei, como centro cirúrgico, algumas alas para serem reformadas, mas nós sabemos que foram reformadas algumas alas para acolher pacientes da Covid. E, então, aqui eu vejo que, na página 5, tem reforma do Hospital do Bairro de 140 mil. E também tem uma placa lá de um convênio de também reforma do Hospital do Bairro. Nós temos também, na página 12, colocado que contrato de limpeza do Hospital do Bairro. Controle de acesso do Hospital do Bairro. Qual é a situação do Hospital do Bairro hoje em relação a esse cessão real de uso com a Unesp, o uso pela Prefeitura para o acolhimento da Covid, as reformas que já foram feitas para essa finalidade, e quem é que está lá dentro fazendo a gestão desse serviço? É a Unesp, é a Prefeitura fez com a Pirangi. Explica essa situação, e se o senhor está a par para que esse empréstimo, para essa reforma, seja feita dentro de todo esse cenário que eu coloquei para o senhor. Bom dia, Rose. Eu tenho outras perguntas, Palinha.
que eu gostaria de fazer, como que fica? Se inscreve novamente, porque... qual o tempo de audiência que foi 90 previsto? minutos. 90 minutos. A audiência pode ser até 2 horas, não é? Porque esse é o nosso regimento. Se inscreve novamente, eu até abro mão da minha fala para você poder fazer mais algum questionamento. Não, eu acho que todos têm Não, mas uma, eu uma- abro uma- ainda uma assim. audiência tão importante de saúde, eu acho que a gente sempre tem que prever 2 horas. Não, mas Eu estou vendo que as últimas audiências estão sendo cada vez mais encurtando, e isso é prejudicial para a transparência e prestação de informações à população. em momento algum o secretário se negou a responder perguntas. Não, mas não a é gente isso que eu pode, estou a gente falando. pode prorrogar Não é sem isso que eu problema falei. algum. Não é isso que eu falei, presidente. Não distorce. Eu disse que o tempo da audiência pública é de 2 horas. E eu estou vendo que cada vez mais as audiências estão sendo encurtadas no seu tempo. E a gente precisa discutir. Eu não falei que ele está se negando a Se houver responder. necessidade, a gente estende um pouquinho mais. Você pode Então, eu me responder os inscrevo questionamentos. novamente. Por favor. Bom dia, Rose. Agradeço pela pergunta e, naturalmente, que a gente acompanha com extremo interesse. É uma ideia e um projeto de tão elevada relevância e importância para o município de Botucatu. Então, quando a gente fala de saúde, né, principalmente na pandemia, e você falar em revitalizar um hospital do bairro, oferecer serviços, cirurgias eletivas, internação para pediatria, internação para pacientes de clínica médica, geriatria, enfermaria de pré- e pós-operatório cirúrgico, eu acho que isso tem que ser levado como uma prioridade por todos, pela população, né, pelo governo, pela Câmara Municipal, pela população. Acho que é um projeto extremamente nobre e que a gente vê com bons olhos, naturalmente, e vamos trabalhar muito nesse sentido para viabilizar essa revitalização. Aliás, já estamos trabalhando e acompanhando com toda a equipe de engenharia clínica, inúmeras visitas ao local, reuniões com os engenheiros da Prefeitura e, em breve, reuniões também com a Superintendência do HC também participando, reuniões agora previstas já com a engenharia clínica. Não sei se você já estava aqui quando eu respondi essa primeira pergunta sobre o Hospital do Bairro, que foi feito pelo vereador Lelo. Então, já existe ali um escopo de serviços que se identifica a carência no município e que devem ter uma melhoria muito importante no atendimento da população a partir do momento que se conseguir fazer essa revitalização do Hospital do Bairro. Então, eu vejo isso como algo extremamente positivo e necessário nesse momento, em particular, para a gente poder atuar no pós-pandemia, no que diz respeito especialmente às cirurgias eletivas, que hoje se constituem o maior gargalo da saúde pública no país, com certeza, as cirurgias eletivas. Então, temos o Hospital Estadual, que a princípio foi concebido para fazer basicamente cirurgias eletivas, mas que até o momento não tem um financiamento adequado, próprio, né? Ele acaba usando o orçamento, que já era um orçamento do HC, para poder atuar. E que na pandemia ele acabou sendo completamente interrompido todos os procedimentos de cirurgia eletiva ali. Então, a gente entende que a gente precisa oferecer, junto com o HC, quando eu tiver um orçamento próprio estadual, um serviço próprio, com recursos aí do município, e financiamento do SUS, naturalmente, para que a gente possa recuperar esse gargalo, né, que se tem em cirurgias eletivas, que foi, infelizmente, muito impactado pela pandemia. Já tinha problemas antes, isso a gente sempre reconhece, nós já temos pacientes que 2, 3 anos antes da pandemia já aguardavam em filas para poder receber, né, ter uma vaga para uma cirurgia eletiva. Isso só tem se agravado. Então, acho que isso será de extrema importância. Eu considero esse um dos principais projetos, entre outros, né, que estão no escopo do financiamento de 30 milhões. Eu acho que esse talvez seja um dos que a população vai sentir em breve, né, se isso for aprovado, né, e isso puder ser implementado com o mais rápido possível, vai sentir um impacto importante na questão do serviço de saúde. Como eu disse, a ala Covid realmente foi uma experiência muito positiva. Mais de 120, 130 pacientes receberam alta ali e foram atendidos com bastante qualidade e muitos elogiaram a estrutura física. Isso, eu estou respondendo. Se eu deixar eu falar, é porque quando você interromper, aí eu acabo não respondendo, né? Não, então, o tempo ele é assim mesmo, ele não para. O tempo não para, já dizia o Cazuza.
Não, mas é tão tranquilo, Rose. Se precisar de uma meia hora para perguntar, a gente responde, não tem problema não, pode ficar relaxado. Eu estou respondendo. Então, a ala, você não me interromper, não interromper meu raciocínio, fica mais fácil. Aí foi feita a reforma da ala Covid, isso foi com uma emenda parlamentar. Realmente existiu no passado uma proposta desse investimento, se eu não me engano, era algo, isso é da gestão anterior, algo em torno de 3 milhões e meio, que supostamente seria repassado para o HC para fazer eventuais reformas e melhorias previstas na época da sessão. Isso, o HC informa que ele nunca recebeu esse recurso. Tá? E o prédio está, sim, cedido para o HC. Nós temos ali uma série de parcerias com o Hospital das Clínicas e, eventualmente, com a aprovação desse eventual financiamento e de um projeto de reforma ali, é preciso avaliar se essa sessão ela precisa retornar para a Prefeitura, o que precisa ser feito do ponto de vista técnico. Isso já está sendo discutido com o superintendente do HC, o doutor André Balbi. Tudo bem? Próximo inscrito, o vereador Sargento Laudo, 2 minutos. Bom dia, secretário, toda a sua equipe, senhores vereadores, população que nos acompanha nos seus lares. Muito importante essa prestação de contas. Não vou ficar entrando em detalhe técnico, que isso eu posso resolver particular, que senão vai tomar muito o tempo. Mas eu gostaria de uma resposta, se o senhor puder me responder, ou sua equipe. Marcar consulta no posto de saúde, hoje, existe um padrão? Todo mundo tem a mesma resposta se eu pisar em qualquer unidade de saúde? Porque a munícipe tentou marcar consulta, depois eu não quero nem falar aqui em público onde foi, falo para o senhor pessoalmente, e não quiseram marcar. Aí ela foi em outro posto, o outro posto falou, não é assim, todos são obrigados a marcar a consulta. Então, só para o senhor tomar ciência, depois eu falo em particular, não quero expor funcionário nenhum, tá bom? Se nós fizéssemos hoje, a gente tem a responsabilidade de investir um X na saúde, mas se nós fizéssemos hoje um raio-X do setor privado para o setor público, o que nós investimos hoje no pronto-socorro municipal, me perdoe, vou dar nome, se nós pegássemos a Unimed como modelo, será que a Unimed consome tudo isso e trata isso? O senhor consegue? Pode responder futuramente, tá? Talvez fosse uma pergunta até de requerimento. Será que o nosso poder público, nós estamos gastando bem os nossos recursos? Eu sei que o senhor tem uma equipe muito grande para gerenciar. Se nós pudéssemos fazer esse comparativo, só para responder um dia para a população, falar, nós estamos dentro dos padrões, investimos bem os nossos recursos. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho desenvolvido no município de Botucatu. Bom dia, vereador Sargento Laudo, agradeço pelas perguntas, um prazer conversar contigo também. Com relação à consulta, eu vou ser bem transparente, a gente tem que ser sempre claro. No início da gestão do prefeito Pardini, no primeiro ano, que eu já estava à frente ali da Secretaria de Saúde, realmente a gente tinha regras muito distintas. Então, cada unidade de saúde, a gente via uma grande diferença entre unidades da prefeitura, da fundação, na época, que era a Fundação Uni, do Centro de Saúde Escola, ligado à Faculdade de Medicina. Então, realmente, a gente observava que cada local tinha um formato, tinha uma agenda, alguns abriam agenda uma vez por mês, outros a cada 3 meses. Isso realmente era uma realidade muito clara. Então, houve uma determinação nesse sentido já há alguns anos atrás, para que esse modelo fosse abandonado, mas eu não me surpreenderia se ainda tem alguns resquícios de muitos anos trabalhando cada unidade de uma forma. Mas hoje, realmente, a orientação é para que todos agendem, ou seja, que não tem agenda fechada, a agenda só abre no dia X, que a gente observava muitas vezes filas em algumas unidades de saúde que davam volta no quarteirão porque abriu a agenda para marcar consulta. Então, isso foi uma determinação já uns 2, 3 anos atrás, não vou lembrar direito aqui, mais até, né, que só de pandemia nós já temos mais de 1 ano e meio, então, uns 3 a 4 anos atrás já foi uma orientação para que
as agendas ficassem permanentemente abertas e não ter essa questão de horário, só marca consulta, se chegar até as 9, cada um tinha realmente um modo de trabalhar. Então, a orientação é que seja tudo uniforme, que não tenha dia de consulta específico, nem horário para marcar, mas, eventualmente, se tiver alguma unidade ainda mantendo, vamos dizer, o formato, que era o formato enraizado anterior, depois você me comunicar pessoalmente ou por mensagem, eu volto a conversar com a equipe e reorientar, né, qual que é a nova linha aí, que já não é nova, porque já faz tempo que isso foi determinado. E com relação a pesar recurso privado ou público, por exemplo, de transformar um modelo privado, público, eventualmente em privado, que eu acho que essa foi a linha do seu questionamento, eu entendo assim, veja, primeiro que houve um aumento importante de investimentos no pronto-socorro adulto, então eu preciso dizer que em 2016, foi um primeiro ano, né, o ano logo anterior ao prefeito Pardini assumir, o que se repassava de recursos para o pronto-socorro adulto e infantil juntos era algo da ordem de R$3 milhões. Já em 2017, já houve um entendimento que precisava investir mais, contratar mais médicos, investir mais nos 2 pronto-socorros. Esse valor foi aumentado para 9 milhões e a partir de 2018 já chegou a patamares de R$12 milhões, que é o valor de repasse que tem se trabalhado nos últimos anos. Mas a gente teve uma experiência agora com o Covid, por exemplo, de usar serviço privado, e eu posso te dizer, assim, grosseiramente, que os custos também na medicina privada, eles são bastante elevados. Então, se fosse para responder uma pergunta que talvez eu acho que é objetivamente o que você me perguntou, por exemplo, se o pronto-socorro adulto fosse transferido para a iniciativa privada, se ficaria mais caro ou não, eu acredito que ficaria bem mais caro. Como eu disse, eu vou abrir mão, até porque parte da minha pergunta já foi respondida no momento da pergunta do Silvio, e depois também, algumas vezes que eu tenho, eu tiro em particular com o secretário. Vereadora Rosiello, próxima inscrita, tem 2 minutos. Eu vou tentar ser rápida nas perguntas, só 2 minutos. Sobre o pronto-socorro, o senhor falou dos recursos repassados. Então, se a gente já tem nesse ano já 8,5 milhões repassado para o pronto-socorro municipal, e vocês colocam que aumentaram esse repasse, bom, deve ter feito isso com um aditivo no contrato. Penso que sim, porque senão... Outra coisa, eles tiveram aqui o Hospital das Clínicas e disse que a prefeitura está custeando médicos para acudir à demanda. Como que isso foi formalizado, a prefeitura ceder mais médicos para o pronto-socorro, visto que esse repasse de recursos tem sido aumentado? Como que está essa negociação do ponto de vista legal? Essa é uma pergunta. Pergunta, expediente de limpeza, material de consumo. Há uma grande diferença do primeiro para o segundo quadrimestre, de 65 a 325. Ele explicou a questão colocada. Mas, em relação a contrato de equipe de manutenção, equipe de limpeza, em que esses contratos são contratos que já vêm vindo, né? Que se paga mensalmente. Por que tem essa diferença do primeiro quadrimestre e do segundo? Que aí não cabe muito o seu argumento, porque são contratos que já vêm vindo e, às vezes, até aditados. Então, eu gostaria dessa explicação. Internação Covid Unimed. Foi preciso, quer dizer, então, que a ala que foi aberta no Hospital do Bairro e a Unesp e o pronto-socorro não foram suficientes? Se o senhor puder dar alguns esclarecimentos sobre esse valor de quase R$800 mil de internação Covid para a Unimed. E aí o senhor não respondeu sobre a gestão que ocorreu para a Covid no Hospital do Bairro, quem realizou, como que está a gestão do Hospital do Bairro, e em relação às reformas também que foram feitas, e esses recursos que a Prefeitura vem importando lá. Essa resposta o senhor não deu na primeira pergunta. CAPES infantil. No último quadrimestre de 2020, vocês prestaram contas aqui de 30 mil que vieram. CAPES infantil, vocês sabem que é uma luta já antiga, e a gente precisa saber
como que está a implantação do CAPS infantil, né? Se já está tudo de acordo, a casa que foi alugada, a Diretoria Regional de Ensino já esteve aqui fazendo a vistoria, porque a última informação que eles me deram não tinha feito a vistoria, como que está sendo o repasse de recursos, se vai vir recursos do Estado, se vai ser somente com recursos próprios, e se está dentro das especificações técnicas do Ministério da Saúde. Essa pergunta. Em relação ao dinheiro para fazer um empréstimo, para fazer o posto de saúde do Lava Pés, eu queria saber como que está a negociação, por que ainda não se tem notícia para fazer o posto de saúde do Real Parque. Da últimas vezes o senhor disse que estava aguardando um recurso do Ministério, do Estado. Por que você não coloca no orçamento com recursos próprios? Inclusive, esse do Lava Pés, eu quero saber se é recursos próprios que vocês colocaram. E por que não faz da mesma forma esse planejamento para o Real Parque e não ficar esperando recurso externo, sabendo da necessidade daquela população grande, que também do Lava Pés é uma população grande, que precisa dessa unidade básica de saúde. A Fomentos, ato 6, beneficência. Que entidade é essa? Qual é a prestação de serviço? Porque é uma entidade nova que está sendo colocada aqui. Vereador, você É quer só se isso. inscrever mais? Não, a última pergunta. Aporte para a cobertura de déficit. Primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre. Explicar esse aporte. É isso. Tentei ser o mais rápida possível e já fiz todas as minhas perguntas. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Eu queria pedir licença para me retirar, eu tenho um descompromisso. Obrigado, viu, secretário? Não, vamos lá, vamos indo aqui, a gente vai fazendo um bate-bola aí, Bruno. E a Valéria também, algumas coisas. Bom, acho que a primeira pergunta aqui sobre o pronto-socorro adulto. Então, claro que tem um convênio que é o convênio, vamos chamar original, convênio mãe, e que há despesas com o pronto-socorro adulto, como, por exemplo, a implantação dos 8 leitos de Covid, que foram tratadas como um aditivo, um outro contrato. Contratos não são outros valores, mas isso tudo já previsto através de aditivos. Então, você tem um convênio, vamos dizer, original, que prevê a operação do pronto-socorro em si, e tem um convênio que foi firmado, um aditivo, né, Bruno? Depois o Bruno pode dar mais detalhe do instrumento em si, para os 8 leitos de Covid, que se encerra hoje, inclusive. Então, hoje é o último dia de operação dos 8 leitos de Covid do pronto-socorro adulto, assim como a ala Covid também de Sorocabana, já ficou períodos, 1, 2 semanas, com nenhum ou com um paciente, também foi redimensionada e encerradas as atividades para poder utilizar o recurso público de uma forma com mais bom senso, né? E dentro das necessidades das demandas locais. Uma outra questão no pronto-socorro adulto, que eu creio que, pelo que eu entendi, deva ser a sua pergunta, nós fizemos Foi um aditivo, Bruno? Você quer complementar? Sorocabana a gente vai chegar lá, é outra pergunta, né? A gente foi uma contratação com a Pirangi, então todos os recursos humanos foram com a Pirangi, e o Hospital das Clínicas também auxiliou com a contrapartida, com lavanderia, alimentação, insumos, medicamentos. Então, diria que foi aí um trabalho em conjunto, aí, Prefeitura, Hospital das Clínicas e Pirangi. A Pirangi entrou com a questão da mão de obra, de recursos humanos. Que mais? Vamos lá aqui. Internações da Unimed. Vamos por parte aqui. Eu acho que eu já perdi só a ordem aqui, mas vamos tentar responder todas, tá, Rosa? Internação Covid e Unimed. Então, realmente, nós fizemos esse convênio com a Unimed. Foram 6 meses, que depois foram prorrogados por mais 6 meses. Então, nos primeiros 6 meses, felizmente, a gente não precisou utilizar, pois isso foi prorrogado e nós tivemos, de fato, um período em que, próximo ali do pico da pandemia, em que a gente tinha uma situação com os 8 leitos Covid do pronto-socorro adulto ocupados, com os 4 leitos de emergência do pronto-socorro adulto ocupados, o pronto-socorro referenciado, sempre cheio, lotado, ocupação de leitos de UTI do HC de 110, 118, 120%, em que em vários momentos a gente precisou recorrer nesse convênio da Unimed para poder
garantir um compromisso do prefeito Pardini e da Secretaria de Saúde de não ter nenhum paciente aqui em Botucatu sem assistência, Rose. Então, realmente, a gente acionou, sim, esse convênio, ele foi necessário em diversas ocasiões para que pacientes que estavam no pronto-socorro adulto, todos, esse era o critério. Como é que foi feito? Então, o paciente ele entrava no pronto-socorro adulto, fazia o diagnóstico, determinou que era um caso grave, que precisava de internação. Então, isso era repassado para o Núcleo Interno de Regulação do HC, conhecido por NIR, que fazia uma avaliação técnica de todos os pacientes e coloca por ordem de prioridade, do mais grave para o menos grave, para ser transferido para o HC. Aí, uma vez o HC não tendo condições de fazer essa remoção num prazo considerado adequado, talvez 24, 48 horas, e, eventualmente, você está chegando mais pacientes graves, e que com os 8 leitos ocupados e os 4 leitos de emergência também do PSA ocupados, então o núcleo de internação acionava a superintendência do HC, o doutor André Balbi, esse foi o fluxo que ficou estabelecido, que entrava em contato com a Secretaria de Saúde, comigo pessoalmente, que entrava em contato com a diretoria da Unimed para também ver disponibilidade de leitos, se era de enfermaria ou de UTI. Então, esse foi o processo que foi definido entre todas as entidades, HC, Prefeitura e Unimed. Então, uma vez confirmado que tinha paciente que precisava de uma transferência dentro de um prazo que não poderia ser atendido pelo HC, então determinou-se o acionamento do convênio. Então, isso foi realizado. Então, nesse valor aí tem pelo menos 11 pacientes já que ficaram internados, alguns deles chegaram a ficar internados 2 meses em UTI na Unimed. Então, esse foi um compromisso importante. Eu acho que eu queria publicamente agradecer a toda a diretoria da Unimed por essa possibilidade que a gente teve ali. Foi vamos dizer, um mecanismo de emergência ali para você não deixar nenhum paciente de Botucatu desassistido, pois esse sempre foi o compromisso e realmente isso nos auxiliou e auxiliou, né, alguns pacientes e algumas famílias que estavam ali numa situação de desespero, precisando de leito, vendo as informações diariamente de ocupação do HC de 120% e precisando ali que seu ente precisando de um leito, principalmente leitos de UTI, que foi o principal foco desse convênio e que foi acionado para poder não deixar ninguém sem assistência. Então, foi muito importante. Hoje eu já vejo que isso já provavelmente a gente não esperamos ter um repique da pandemia que faça com que os leitos de ocupações atinjam níveis muito elevados. O HC já também vem trabalhando de uma forma mais confortável as taxas de ocupação. Então, já tem bastante tempo, aí, talvez uns 3 meses, que a gente não aciona mais esse convênio, e eu acredito que não haverá mais necessidade. Acho que a questão da gestão da Covid eu já respondi, né, na ala do Hospital do Bairro. Então, foi uma ala Covid que o recurso humano foi feito aditivo com a Pirangi, e o HC também fez todo o apoio sem necessidade de repasse para o HC assumiu toda a parte de alimentação, lavanderia, medicamentos, insumo, antibiótico, tudo já dentro do centro de custo da farmácia do pronto-socorro infantil e da lavanderia, todo o acesso já do pronto-socorro infantil foi estendido para a ala Covid, para que pudesse se tornar uma realidade ali. Mais de 120 pacientes, felizmente, tiveram alta ali da ala Covid, o que nos deixa assim, bastante satisfeitos. Então, as reformas, lá, como eu disse, aquele recurso que seria, até onde eu tenho conhecimento, tá, num período que eu nem estava aqui ainda em Botucatu, mas eu li sobre o assunto, que havia uma previsão de reforma, de um investimento de 3 milhões. Então, essa reforma, acho que o Brunel, é a reforma justamente da ala que seria originalmente a ala de pediatria. Então, aquela ala estava sendo reformada para ser inaugurada como uma retaguarda da pediatria. Aí veio a pandemia, a gente teve que, esse recurso é recurso de uma emenda parlamentar do deputado Orlando Silva, uma emenda de em torno de R$700 mil, e que foram empregados 630, 650 mil, Bruno me corrige, nessa reforma da ala Covid. Mas aquele recurso dos 3 milhões e meio que viria, que foi pactuado, isso nunca, a informação do HC é que esse recurso nunca veio, então não houve essa aplicação de recurso lá no Hospital do Bairro.
Vamos ver outras. CAPS infantil, Valéria, você queria complementar alguma coisa sobre vistoria? CAPS Eu infantil, posso dizer que ele já está implantado, já no local previsto, já saiu ali, ele estava junto com o CAPS 1, né, inicialmente, todo o pessoal contratado trabalhando no CAPS 1 ali no Espaço Saúde, eles já mudaram, a Valéria sabe mais as datas, ela é mais precisa do que eu nessas informações, já está operando na casa que foi adequada, reformada para a finalidade do CAPS infantil. CAPS infantil. Só recursos e vistoria, se você puder complementar. Então, o CAPS infantil, a gente já fez a documentação, tem um sistema do Ministério da Saúde que o Márcio já colocou, que ele que é o responsável pela saúde mental do município, ele que tem a senha para colocar no sistema. Então, a gente aguarda a vistoria do DRS também, porque a gente tem que mandar paralelo, mas a gente está aguardando, só que recurso financeiro, ele vem do Ministério, o Estado... ele não financia o CAPS, né? Só o Ministério. A gente recebeu de financiamento do CAPS um valor de emenda estadual para a aquisição de alguns móveis e imobiliários e equipamentos, né? Que já foram adquiridos, que foi instalado lá, na casa que ele está instalado. Ele está num lugar adequado, porque tem a metragem que a portaria determina, né? E a gente está aguardando, então, o Ministério se manifestar. A gente, acho que já foi colocado... É que demorou um pouco, porque tinha alguns documentos que a gente precisava providenciar, estava tudo certinho, então, e por conta da pandemia também, a gente acabou atrasando um pouco, mas ele está todo funcionando, só não está ainda com o financiamento, mas a gente já solicitou, está aguardando. Acho que, Bruno, se eu puder falar, depois eu falo das unidades básicas, sobre a questão do aumento de material de consumo, de um trimestre para outro, se tem alguma justificativa adicional à questão ainda do fechamento da contabilidade e detalhar um pouco mais a aporte de cobertura de déficit. Bom dia, vereador. Referente aos contratos... E o ato 6 também. Beleza. Referente aos contratos... Nós temos uma licitação, nós temos um contrato com eles que não é fechado o ano. Então, que nem no suporte de manutenção, é um contrato de maio a maio. Esse contrato, nós fazemos um empenho, né? Então, nós pagamos com o resto a pagar, referente ao ano passado. E o resto a pagar, ele não entra como eu faço pelo pago, ele não entra no 15% desse ano. Então, ele não tem a quebra de pagamento, mas eu pago com o empenho do ano passado. Então, todos os contratos que são mais delicados de serviço, nós empenhamos um pouco a mais dentro do contrato permitido de lei, para não deixar a falta de pagamento para esses terceirizados. Referente ao ato 6, é um fomento que nós temos com essa instituição, que é para reiterar pessoas que teve dependência química. Então, ele passa ali e ele faz a reintegração dele na sociedade. O aporte da cobertura do déficit é para pessoas antes do regime estatutário. Então, são pessoas que eram dentro do outro regime estatutário, né? No caso ali era seletista, e então é repassado para eles que não foram contemplados nessa parte estatutária. Eu não sei se tem mais alguma dúvida. Ainda tem a questão das unidades básicas de saúde, então só para dar uma atualizada. Então, da mesma forma como foram firmadas as parcerias para a construção das escolas em tempo integral, com as construtoras, né, que lançaram casas populares, enfim, diferentes modelos de casas que já foram entregues e construíram como contrapartida as escolas, esse modelo agora começou a ser empregado na saúde. Então, já tivemos uma primeira unidade que foi entregue nesse modelo, que foi a unidade do Caimã. Então, a prefeitura tinha a área e a parceria público-privada entrou com material e mão de obra e a construção da unidade. Então, isso já está previsto agora para o Lava Pés. Então, a prefeitura fez a aquisição do terreno e já está previsto para novembro, eventualmente, já começar essa obra da Unidade Básica de Saúde do Lava Pés. Na região do Real Parque Bem-TV, na verdade, tem duas unidades que estão previstas. Então, uma realmente é essa que a gente já vem comentando, infelizmente, em diferentes audiências, que a Valéria, inclusive, vem tratando disso pessoalmente e fez toda a parte técnica, que é enviar o projeto, responder diligências. Do ponto de vista técnico, está tudo pronto, preparado, só aguardando o recurso. Ainda ontem, conversando com o prefeito, nós vamos fazer uma reunião que ele retornou de São Paulo com talvez uma
uma alternativa para a gente poder disparar uma dessas unidades. Mas tem uma segunda que é ali próxima ao BEM-TV, que também está previsto para começar já ainda esse ano, também no modelo de parceria público-privada. Então, temos aí, a princípio, 3 unidades que estão engatilhadas para começar, 2 delas possivelmente ainda nesse ano, mais precisamente a partir do mês de novembro, uma no Lava Pés e uma ali perto do Real Parque, ali do BEM-TV, com parcerias público-privadas, e essa terceira, que é naquele terreno ali perto numa praça, na Rua 9, que é uma praça que tem um campo ali, né, de futebol. A ideia é que se busque uma outra alternativa, e o prefeito retornou ontem de São Paulo e pediu para a gente conversar ainda hoje sobre essa perspectiva. O último inscrito, vereador Sargento Laudo, 2 minutos, e depois a gente encerra. E caso haja algumas outras dúvidas, tenho certeza que a gente pode encaminhar ao secretário, não necessariamente por requerimento, que ele prontamente vai nos atender. Obrigado, presidente. Agradecer ao vereador Silvio, vereador Marcelo, vereadora Rose. Diversas perguntas minhas estavam no mesmo contexto que os senhores vereadores fizeram. Não é que eu também não tenha as dúvidas, tá? O Bruno explicou bem. Eu estava com dúvida por que aumenta os gastos no segundo, mas o Bruno já explicou, o Silvio perguntou isso aí. Eu entendi bem a resposta do senhor. Queria deixar de público aqui um pedido para o senhor. Os profissionais de saúde, os agentes comunitários de saúde, eles têm um empenho muito grande no município, a gente sabe, eles têm contato com os pacientes, são eles que buscam, né, fazer o primeiro contato com as famílias. Queria deixar um pedido, o senhor não precisa responder. Analisa a situação deles, tá? Para que esse grupo de profissionais recebam a insalubridade dentro do município de Botucatu. Muito obrigado, bom dia, parabéns a todos. Laudo, rapidamente, só acho que essa já é uma demanda também antiga, eu sei que você pessoalmente tem se empenhado bastante nisso, e é um tema que vem sendo tratado pela uma questão jurídica, de recurso humano, não é exatamente dentro da pasta da saúde, tem toda uma questão técnica que está sendo analisada para, eventualmente, esse pedido poder ser atendido, mas é algo que vem sendo debatido. E é um pleito, acho que, importante. Concordo. Bom, quero agradecer mais uma vez, né, ao secretário, Queco, Valéria, Bruno, a todos os vereadores que participaram, a Alessandra, como presidente da Comissão de Saúde, a todos da TV Câmara que nos ajudaram aí para que essa audiência tão importante pudesse chegar até os munícipes em casa. E só reforçar, né, acho que uma fala do secretário, e também que foi mencionada já, eu fiquei assustado com o número de pessoas que, infelizmente, não tomaram a segunda dose de vacina. Chega a ser até triste, né? Tanto a primeira quanto a segunda, mas a segunda dose da vacina me deixa assustado. Então, acho que nós, como formadores de opinião, todos nós, podemos encampar realmente essa batalha de convite. Aqueles que tomaram a segunda dose são propagadores da importância de se tomar a segunda dose, a gente tem vários relatos, então só queria deixar realmente isso para a população. Não tenha medo, vá tomar a segunda dose, né? Quando chegar a dose de reforço na sua idade, vá tomar a dose de reforço, que hoje, além de todos os cuidados que o doutor falou, né, com a higiene, etc. tal, a vacina é a nossa única e principal ferramenta de combate à Covid. Todo o resto ainda é estudo, todo o resto ainda é especulação. Um bom dia a todos, né, uma boa tarde, um bom resto de semana. Deus abençoe a todos, paz e bem.